piratinhas de merda, sejam mais uma vez bem-vindos ao vlog Teorizando com Sanjico. Hoje eu trago para vocês mais uma teoria envolvendo hack, dessa vez envolvendo o hack do rei. É uma teoria que me apareceu enquanto eu estava revendo a saga de Marineford e aquele momento que o Luffy derruba a grande maioria não, derruba um grande número de marinheiros e todo mundo fica assim espantado, assim, meu Deus, cara, como é que ele tem isso? E eu queria ressaltar alguns comentários importantes que eles fazem nessa parte, do que é o do Marco, que se eu não me engano é o Marco que fala que ele tem um hack como o do Ruivo e como o do Pops, né, como o Yaji, o Shirohige, que seria um hack como o de um Yoko, o que não é pouca merda, né? O comentário do Ivankov, que nossa, mas que poder é esse que você acabou de usar e tal. Aí o Luffy, não sei o que você tá falando, continuou correndo, e ele fala assim, então é por isso que você atrai tantas pessoas, é uma coisa assim que ele diz. Aí eu fiquei pensando, atrai tantas pessoas? O que ele, ela quis dizer com isso? Porque até onde a gente sabe, o hack do rei, ele é uma espécie de intimidação, né? O hack do rei é a disposição do rei, o hack do conquistador, tem várias traduções. É uma coisa assim que coloca a vontade da pessoa sobre a vontade das outras. E se você tiver um espírito fraco, você não consegue continuar consciente perante essa pessoa. É o que mais ou menos a gente tem ideia do hack do rei. Eu gostaria de citar que hack tem várias traduções. Uma das traduções é espírito. É ambição, que é principalmente usada no anime, e espírito. Depende de como você escreve o kanji da palavra. Então, assim, é como se fosse uma aura, né? Vamos imaginar o hack do rei como se fosse uma aura que envolve todas as pessoas perante a sua vontade. Eu sou o rei e a minha vontade é imposta sobre as pessoas mais fracas. Ok, legal, bonitinho. Agora, o que isso tem a ver com por isso que você atrai tantas pessoas? Então eu fiquei pensando nesse fenômeno que foi Marineford, que toda vez que eu vejo eu me impressiono muito. E que o Mihawk bem destacou. Eu vou colocar a voz do Mihawk aqui, passando. その場にいる者たちを次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っている。 Então, eu não coloquei essa parte no vídeo porque por algum motivo eu tenho essa parte em áudio. Mas assim, o que o Mihawk disse, que o Luffy tem o maior poder, tem o poder mais terrível. Um por um as pessoas começaram a seguir o Luffy, começaram a se motivar por ele. Não, é isso aí e tal. Que o Sengoku até fala, não deixem que um novato domine a guerra desse jeito. O Luffy só apanhou em Marineford, velho, mas ele brilhou, de alguma forma ele brilhou nessa guerra. Então, assim, é uma coisa assim que eu fico pensando muito nessa frase do Mihawk e essas palavras da Ivankov. E esse fato assim de que até o Shirohige, apesar que o Shirohige é meio suspeito, né? Ele gosta de uns caras, ele sempre gostou de pessoas que se metem em problemas, né? Caras problemáticos eram os que o Shirohige mais gostava. Então é normal que ele tenha simpatizado com o Luffy. Mas assim, ele motivou as pessoas e até os comandantes, por ordem do Shirohige, mas mesmo assim, até os comandantes foram lá, ajudaram o Luffy, os aliados e tal. E mesmo antes do Shirohige falar, ele já estava motivando a galera e tava todo mundo, sabe? O Luffy deu outro ares para aquela guerra. Essa coisa, muitas pessoas se mobilizam junto com o Luffy para fazer um ideal em comum. Tem isso em todas as sagas, mas as escalas são diferentes. A maior escala foi Marineford, em que o cara chegou sozinho, junto com a Hancock, né, mas sozinho, e Impel Down saiu com um monte de gente enferrada, um monte de estrinhas assim, tal, junto com o Bug, e formou um exército, ele começou assim, como se formando um exército atrás dele. Ele dominou realmente a guerra naquele ponto. Eu falei assim, mas como é que ele fez isso? Como um novato fez isso? E até o Crocodile, cara, o Crocodile ajudou ele, meu.
Eu nunca esperaria isso. O Kobe se motivou a lutar contra ele. O Kobe é um bichinho estranho. Se motivou a lutar contra ele, depois salvou a vida dele, né? Que foi os instantes decisivos. E o Shanks, né? Que o Shanks próprio comenta isso, que foram os instantes decisivos que podem mudar o mundo para bem ou para mal. O Shanks é um bichinho complicado, né? Para o bem ou para o mal. O que você quer dizer com para o mal, hein, Shanks? Em Punk Hazard a gente vê também o Smoker, né? Que o Smoker, ele é muito engraçado a interação dele com o Luffy. Então, assim, ele consegue motivar mesmo os inimigos dele. Se tem uma frase que pega muito bem o Luffy, é essa. Eu preciso de novos inimigos, porque os antigos estão começando a gostar de mim. É exatamente isso que o Luffy faz. Em Dressrosa, de novo, esse fenômeno de... Ele não faz nada, ele não se esforça de verdade, e as pessoas começam a ser inspiradas por ele, começam a querer ajudá-lo, a se tornar aliadas dele, como aconteceu como aconteceu com o Shinjao, como aconteceu com o Bartolomeu. O Bartolomeu há tempos atrás, né, mas o Bartolomeu... O Bellamy agora, que ele tinha mó treta com o Luffy antigamente, encontrou o Luffy de novo, recebeu essa carta que é pra ele executar o Luffy, e ele tá assim meio, putz, mas o cara torceu pra mim e tudo mais, e ficou na dúvida, apesar de que o grande desejo dele, desde que a gente conhece ele, é servir ao Flamengo, e agora ele ficou na dúvida. O Cavalli, também acho que o Cavalli vai cair nessa, também, porque ele quer acabar com ele por causa de holofotes e tal, mas que coisa melhor pra você aparecer na mídia do que tá do lado do Mugiwara no Luffy, o pirata louco, que só faz doidice, que só faz merda e sempre tá na capa dos jornais. A melhor coisa é você estar do lado de um cara desse. Se você se tornar aliado dele, você vai estar em todas as capas com ele, assim, tipo, posando pra foto com o Luffy. Então, assim, ele vai motivando, ele vai atraindo as pessoas, atraindo. Eu fiz um tópico sobre isso no Forum Project também, que é o poder do carisma do Luffy. Aí você para pra mim, legal a sua introdução e tudo mais, mas o que isso tem a ver com hack? Exatamente, o que isso tem a ver com hack? Aí a gente cai naquela frase da Ivankov. É por isso que você atrai tantas pessoas. E se esse carisma do Luffy, na verdade, for um hack? Mas hack? Sim, o hack do rei como as avessas. O hack do rei invertido. Como assim? O hack ele tem o poder de você fazer as pessoas como um rei se impor perante seus súditos. Certo? A vontade do rei perante seus súditos. Como deixando eles inconscientes ou deixando eles apavorados com a sua presença. Mas também... Ao contrário de O Príncipe e Maquiavel, você também pode conseguir a adoração de seus súditos. E é mais ou menos isso. O hack inverso seria como que uma aura que atrai as pessoas, que convence as pessoas a estarem do seu lado. Como assim? Se a gente pensar que hack também é espírito, seria assim, como se o espírito do Luffy fosse tão forte, tão bom, tão agradável, que ele não coubesse no próprio corpo. Olha a ideia, que o espírito dele não coubesse no próprio corpo e ele teria vibrações que atingiriam as outras pessoas, que seria uma coisa totalmente inconsciente, que o Luffy nunca poderia controlar. Isso explicaria aquela velha coisa que a gente vem desde o começo de One Piece, que é efeito Luffy. O Luffy causa esse efeito nas pessoas. Que a gente viu mesmo em um flashback que quando o Luffy era pequenininho, ele causou esse efeito no Ace. Depois que aconteceu toda aquela tortura e tudo mais, e o Luffy não disse nada, que eles tiveram aquela conversa bonitinha. E o Ace viu que ele era importante pro Luffy, que o Luffy queria que ele vivesse. Então ele já foi motivado pelo Luffy quando o Luffy tinha, 7, 10 anos. Então é uma coisa assim desde nascença. O hack é uma coisa desde nascença, né? Mas você vai materializando com o tempo, em momentos de desespero, como aconteceu com Ace, como aconteceu com o Luffy. Mas nesse caso não, esse hack do rei, ele nasce com a pessoa. E essa outra particularidade do hack seria mostrada assim desde talvez o nascimento. E assim, que é atrair as pessoas, esse espírito, vamos imaginar como se fosse assim, né? O espírito dessa pessoa é como uma aura agradável, uma presença agradável. Perto dessa pessoa você se sente cômodo, você se sente
motivado, você sente como se tudo fosse dar certo, como se tudo fosse acabar bem. Se vocês conhecem, se você estiver vendo esse vídeo e você conhecer Shaman King, é mais ou menos o efeito do Io, a Sakura, com aquele negócio de vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Todo mundo perto dele fica um pouco mais tranquilo, ele também tem essa coisa de trazer todo mundo pro lado dele. Por causa que ele tem um espírito muito tranquilo. E seria mais ou menos isso. A alma, o espírito do Luffy atrairia as pessoas. Meio que diz assim, tá tudo bem, vai acabar tudo bem, pode confiar, com uma alma de confiança. Ele inspiraria confiança nas pessoas. E isso seria independente da força da outra pessoa. A pessoa se sentiria motivada a alguma coisa que ela não entende, a faria ajudar o Luffy. Assim, poxa, é tipo você simpatizar com uma pessoa sem motivo aparente. Seria mais ou menos isso que as pessoas sentem. Sente assim, não, essa pessoa assim, você se sente motivado a ajudar ela por algum motivo. Simpatizou com ela, o santo bateu, fui com a sua cara. Seria uma coisa assim meio automática que o Luffy não tem controle. Isso justificaria a frase de Vankov. É por isso que as pessoas, você atrai tantas pessoas, porque você tem esse hack que é inverso. Outra pessoa assim, não seria qualquer um que tivesse o hack do rei, que ele funciona de uma forma inversa, naturalmente. Seriam pessoas extremais, um grupo ainda menor de pessoas. Que eu poderia citar, por exemplo, o Shanks, que o Marco citou, né? Ele tem um hack igual do Shanks, do Ruivo e do Pops, do Oyagi, né? O que a gente tem no Shanks? O Shanks ele também tem essa coisa de atrair as pessoas se tornam amigo deles. O Sengoku falou assim, não, já que é você, a gente para a guerra, legal. Se fosse outra pessoa, eu não concordava, mas você, a gente fica por isso mesmo. Sim. O almirante de frota concorda com o Yonko assim de boa, tá? Que eles estavam todos ferrados, mas mesmo assim foi porque é você, como assim? O Mihawk também, que é amigo do Shanks, o Shanks chegou lá e falou assim, bem, vou embora porque no trato não tava dizendo que tinha que enfrentar o Ruivo também. E ele tem esses amigos. O Barba Branca, que a gente viu, o grande número de aliados que ele tinha, que viam ele como um pai, né? Que é um carinho especial por ele e tudo mais. São esses personagens que têm essa particularidade. A gente sabe que tem hack do rei e tinha essa particularidade. As pessoas eram muito apegadas, as pessoas se sentiam motivadas, as pessoas eram atraídas por eles. E o Dom Flamingo, Don Quixote Dom Flamingo também, porque os subordinados dele têm uma adoração um pouquinho estranha por ele, né? Não, meu pequeno mestre, jovem mestre, né, e tudo mais. E não é uma lealdade cega, assim, quase um carinho que eles têm por ele também. E tem essa coisa do meu jeito, né? Que é essa técnica, essa habilidade dele de convencer as pessoas. Podia ser justamente esse hack às inversas, hack do rei às inversas. É que o Mihawk tem toda a razão. Esse seria um dos piores poderes do mundo. Então imagina o estrago que esse menino, como ele fez Marineford, um estrago que ele pode fazer numa guerra. Se ele vai trazendo pessoas e trazendo pessoas pro lado dele e conseguindo mais aliados, mais ajuda. Meu, isso é terrível, terrível. Dessa forma o Luffy vai realmente acabar se tornando o Yonko. Mas o pior, gente, não são aliados, são amigos, além de tudo, são amigos. Isso é muito pior, porque um aliado pode fazer tais coisas pra você, mas um amigo faz muito mais, um Nakama de verdade. O pessoal vai gostando dele, vai seguindo ele vai conseguindo muita gente pra ajudá-lo e ele nem vai se dar conta disso. Dá uma olhada no desastre. Mas essa é a minha teoria sobre esse assunto. Eu gostaria muito que vocês opinassem sobre isso. Se vocês gostaram, mãozinha pra cima. Se vocês não gostaram, mãozinha pra baixo. Deixe o seu comentário. Indique esse vlog para os seus amigos. Aqui embaixo também tem o link de alguns outros canais e também do Fórum Project. Um fórum com discussões muito legais, ótimas teorias do universo de One Piece. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar. Isso explicaria muita coisa na história. Por exemplo,